Olá, meu nome é Bruno e eu vou apresentar um artigo referente à disciplina de visualização de dados, intitulada em VisFlow Web-Based Visualization Framework for Tabular Data with a Subset Flow Model. Aqui, inicialmente, nós temos alguns dados técnicos sobre esse artigo, que é o título, os autores, foram 2 autores que escreveram esse artigo, o local de publicação foi num journal referente à visualização. Esse artigo foi publicado recentemente, nesse ano, 2017. Bom, então aqui eu vou começar com uma introdução e falar da motivação que os autores apresentam nesse artigo para a criação da proposta deles, que foi um framework, uma ferramenta para a criação de visualização. Inicialmente, os autores falam que quando nós trabalhamos com visualização, nós devemos criar visualizações, devemos representar dados de forma com que a análise futura desses dados ela seja interativa, ou seja, o usuário consiga visualizar os dados e, além disso, ele consiga interar sobre esses dados de forma a extrair diversos conhecimentos desse conjunto de dados. Quando nós trabalhamos com visualização, inicialmente nós fazemos uma visão geral dos dados, representamos os dados de forma geral e depois nós vamos filtrando esses dados, fazendo pequenos outros tipos de visualizações a fim de extrair novos conhecimentos. Segundo os autores, uma abordagem muito utilizada para a criação de visualização é uma abordagem de fluxo de dados e essa abordagem ela auxilia o usuário no momento da interpretação desses dados e da análise deles e extração de conhecimentos. Contudo, vários sistemas que implementam visualização utilizando esse tipo de abordagem, eles possuem algumas desvantagens, alguns problemas. O primeiro deles listado é a questão da necessidade do usuário ter conhecimento em programação. Ou seja, muitos sistemas eles possuem uma metodologia de criação de visualização na qual eles utilizam manipulações e cálculos matemáticos sobre esses dados, em que, por meio de funções e de procedimentos e de código-fonte, de código mesmo, que o usuário tem que criar para poder manipular esses dados. Então isso daí é um problema, porque o usuário necessita ter um background, um conhecimento aí de programação para poder criar essas visualizações. E isso gera uma taxa, isso aí aumenta a dificuldade na taxa de aprendizado para a criação dessas visualizações. Uma outra desvantagem listada pelos usuários na motivação desse artigo é a questão de que algumas plataformas não foram projetadas especialmente para visualizações, ou seja, elas foram projetadas para aplicação de cálculos estatísticos, nos quais eles não permitem a flexibilidade de você representar os dados da forma como você deseja. E uma outra desvantagem é a limitação de interatividade entre o usuário e a visualização, que muitos sistemas não permitem que o usuário possa interar sobre esses dados. Bom, a partir disso, o objetivo então desse artigo é criar um framework chamado VisFlow, no qual ele é baseado na web e ele utiliza uma abordagem de modelo de fluxo de dados e permite que o usuário utilize dados tabular, ou seja, dados de tabela, para poder criar visualizações a partir desse framework, criar visualizações para a representação desses dados. Como eu falei, ele recebe dados tabulares, ou seja, dados em tabelas. O modelo de entrada dele é uma tabela com um conjunto de dados e, a partir disso, o usuário pode adicionar diagramas e configurar o fluxo de dados aí nesse framework, de modo com que ele crie várias visualizações. No próximo slide eu vou mostrar como que funciona esse fluxo de dados dentro do VisFlow. E, além disso, os usuários também querem implementar um protótipo para a web, no qual o usuário pode criar ali suas próprias visualizações. Aqui, então, nós temos o modelo de fluxo do VisFlow.
Como vocês podem ver, inicialmente aqui nós temos as tabelas, os modelos tabulares de dados que esse framework necessita para poder criar as visualizações. E aqui nós temos várias caixinhas. Essas caixinhas são definidas pelos autores como nós que você vai colocar aqui na criação do seu fluxo de dados, na criação aqui no VisFlow. Cada nó desse é um tipo de diagrama diferente com uma função que eu vou explicar cada uma dessas funções. Além disso, nós podemos adicionar arestas entre um diagrama e outro, entre um nó e outro, no qual essa aresta ela é direcionada e ela representa o fluxo de dados, ou seja, tomando como exemplo aqui essa aresta, ela indica que da visualização 1 para essa caixinha aqui, existe um fluxo de dados que está sendo passado os dados A, B, C e D da nossa tabela de entradas aqui. Como vocês podem ver, o conjunto de dados ele é representado entre chaves e com os dados que está sendo passado. Aqui, essas caixinhas aqui indicadas com visualization são as visualizações em si que aqui ele está demonstrando um exemplo aqui. Além disso, nós podemos ter outros tipos de funcionalidades, outros tipos de nós, de diagramas que podem ter esse modelo de fluxo. Um deles aqui é esse diagrama aqui de Property Binder. O que esse diagrama de Property Binder ele indica? Ele fala aqui dentro desse modelo de fluxo. Ele fala que é o seguinte, os dados que esse diagrama recebe, ele vai setar um tipo de propriedade desses dados para poder ser configurada nesse diagrama. Por exemplo, ele pode configurar dos dados que ele recebe, ele pode configurar o tipo de cor que esses dados vão ser representados em uma próxima visualização. Ele pode configurar, alterar o tipo de fonte, de tamanho dele, se vai ser maior, se vai ser menor, e dentre outros atributos. Aqui, nesse exemplo, ele está configurando o tipo de cor. Ele está configurando que os dados que ele está recebendo, no caso A e B, eles vão ser coloridos na cor vermelha para a próxima visualização. Aqui embaixo, esse diagrama é um diagrama de extrator de valores, ou seja, os dados que ele receber, ele vai extrair um determinado valor. Nesse exemplo, ele está mandando um comando de extração do nome dos dados recebidos. Os dados que ele está recebendo aqui, como vocês podem ver, é um subconjunto aqui AB. Então, desse subconjunto, ele vai lá nas tabelas dos dados iniciais que ele recebeu e vai extrair o nome dele. Nesse caso, o nome aqui é AMC e BILC. Então, ele vai extrair esses nomes e vai passar para um próximo diagrama no fluxo de dados. Aqui nós temos um diagrama que representa o conjunto de operador, ou seja, são conjuntos mesmo de operações matemáticas de união e interseção, que vai iterar sobre diversos conjuntos. Nesse caso aqui, ele está recebendo dois tipos de conjuntos. Um subconjunto AB, com a propriedade setada para vermelha, e o conjunto ABCD, que representa o nosso conjunto total aqui nesse exemplo. Como ele está setando uma operação de união, ele vai simplesmente juntar esses dois conjuntos e vai repassar para um próximo diagrama. Nesse caso aqui, ele fez a junção, vai dar o conjunto mesmo A, B, C e D, só que como ele juntou aqui, ele tinha pegado um subconjunto que estava com uma propriedade alterada, então essa propriedade ela vai para o nosso próximo fluxo de dados. E por fim, ele tem diagramas de filtro, que o objetivo desse diagrama é realmente aplicar filtros nos dados a fim de selecionar um subconjunto desses dados. Nesse exemplo aqui, ele está aplicando um filtro em que ele quer pegar os atributos MPG dos conjuntos de dados recebidos no valor entre 15 e 20. Se nós olharmos aqui na tabela, esse filtro, os valores que possuem, os dados que possuem os valores desse filtro são os dados A, C e D. Então, esses dados ele vai passar aqui para o nosso próximo diagrama, que aqui no caso ele está usando uma visualização, e aqui vai representar os dados que ele recebeu. É simples, esse fluxo de dados ele é simples e ele não é complicado de você utilizá-lo para criar visualizações. Aqui nós temos um exemplo que o autor apresenta no artigo,
em que ele realiza um fluxo de dados. Aqui, como vocês podem ver, ele tem uma tabela A, ele manda o fluxo de dados gerar um scatterplot dessa tabela e ele manda também ele aplicar um property binder aqui para gerar uma segunda visualização a partir das cores aqui que ele mandou gerar. Além disso, ele manda gerar aqui uns outros dados, um outro tipo de propriedade aqui azul, aplicar nos dados que são selecionados da visualização D, e ele aplica um conjunto de união aqui e manda gerar tabelas e outros tipos de gráfico. Aqui nós temos também outros tipos de fluxo de dados, onde ele realiza um filtro, que ele vai filtrar os dados selecionados aqui referentes ao ano de 1981 e 1982 e realiza outras atividades e vai realizando outros fluxos aqui até gerar um novo scatterplot aqui com algumas informações aqui selecionadas. Então esse aqui é um fluxo de dados que o autor conduziu, que apresentou durante o decorrer do artigo, e aqui é um exemplo mostrando a visualização em si do modo visualização da ferramenta VisFlow. Essa visualização aqui é quando você coloca lá na ferramenta o modo visualização para você poder ver suas visualizações, e aí ele esconde todo aquele fluxo de dados e mostra suas visualizações em si. Aqui ele mostra o scatterplot que é inicial que ele colocou, depois o gráfico de linhas aqui de séries, em séries, uma tabela que ele gerou, um histograma, um tree map e um outro scatterplot com alguns dados selecionados em amarelo. Aqui nós temos a framework em si, a cara dela na web, ela foi disponibilizada, foi criado um protótipo para a web, e aqui nós temos em si a imagem um print da framework em si. Nós temos aqui um painel então, onde nós podemos compor nossos fluxos de dados com diagramas. Na barra esquerda nós temos os diagramas que nós podemos utilizar para compor o nosso fluxo de dados. Na barra direita aqui nós temos onde configuramos as propriedades de algum desses diagramas aqui para poder nós configuramos as propriedades aqui para poder visualizar aqui na tela, e os diagramas eles são arrastados aqui para o nosso painel por meio de uma função drag and drop, ou seja, arrastar e soltar, e aqui nós vamos compondo. Para poder fazer o fluxo de informação de um diagrama para o outro, nós selecionamos uma aresta aqui no diagrama e puxamos ela para o nosso destino. E selecionamos o conjunto de dados que nós queremos passar para o nosso próximo diagrama. Essa ferramenta está disponibilizada na web para os usuários que quiserem. Os autores construíram um protótipo web e disponibilizaram para os usuários que quiserem compor visualizações ali a partir de um conjunto de dados. Bom, como forma de avaliação então, os autores realizaram 2 estudos de caso, um referente à biologia e um referente a dados extraídos de beisebol. E no primeiro estudo de caso, os usuários queriam compreender as relações entre genes, e no segundo, os usuários queriam, a partir dos dados extraídos de jogos de beisebol, eles queriam entender o comportamento e estilo dos lançadores. Então, esse estudo ele foi conduzido com grupos referentes a essas duas áreas aqui, que queriam analisar dados, e os autores do artigo em si, eles apenas auxiliaram esses grupos a como utilizar inicialmente o VisFlow, e deixaram esses grupos utilizarem o VisFlow para poder analisar os dados que eles queriam. Como resultado desse estudo de caso, os autores perceberam que essa ferramenta proposta, esse framework proposto, ele auxilia os usuários na análise dos dados, ou seja, os usuários conseguiram extrair informações importantes desses dados usando essa ferramenta. Ela permitiu analisar uma complexidade de dados, um vasto conjunto de dados de uma forma flexível, e além disso ela forneceu soluções fáceis e efetivas para os usuários a partir dessa composição de diagramas.
Como conclusão então desse artigo, ele apresentou um framework chamado VisFlow, que ele é baseado numa abordagem de fluxo de um modelo de fluxo de dados e que recebe como entrada um conjunto de dados tabular, ou seja, dados modelados em uma tabela, a fim de criar visualizações. Ele permite a criação de diagramas de fluxo de dados e isso evita que o usuário tenha que criar as visualizações a partir de programação. Evita que o usuário tenha conhecimento prévio de programação e utilize a interação e criação de componentes para a visualização a partir de diagramas. Além disso, ela facilita a criação e interação de visualizações justamente porque o usuário não precisa ter esse conhecimento prévio em programação e utiliza apenas diagramas de fluxo. E como forma de avaliação para esse estudo, os autores aplicaram 2 estudos de caso, um na área de biologia e outro referente a dados coletados de jogos de beisebol, e eles perceberam que essa ferramenta ela auxilia o usuário na criação de visualizações fáceis de entender e flexíveis para analisar os dados. Como então trabalhos futuros, os usuários eles pretendem fazer uma renderização dessa aplicação para o modo cliente-servidor, justamente porque o modo web, como ela foi implementada, como tem um protótipo implementado atualmente, ele possui limitações de memória e de computação, então eles querem criar um protótipo para cliente-servidor. E além disso, eles pretendem desenvolver um sistema de recomendação de diagrama de fluxo para usuários que não possuem experiência com VisFlow. Aí, a partir disso, quando eles utilizassem essa ferramenta pela primeira vez, eles poderiam ali ter uma recomendação de diagramas ali para poderem começar a fazer suas visualizações e poder pegarem uma maior prática com essa ferramenta. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.